Olá, uma boa noite para você que está acompanhando a nossa live das 19 horas aqui do Sul Notícias. Passei para roubar um pouquinho do tempo aqui do Greg para a gente fazer a nossa gestão ativa, né, o nosso quadro semanal, que a gente sempre fala com gestores aqui. Nessa semana que está bem movimentada, tem assunto sobre fiscal e também tem Copom nessa semana e bastante coisa aí movimentando a Bolsa. E como sempre, estou aqui bem acompanhado, né, não estou sozinho, sempre trago uma cabeça pensante a mais para trocar ideia comigo aqui e compartilhar a sua visão de mercado. E hoje a gente trouxe um gestor de renda variável lá da As Investments, extremamente experiente, para compartilhar um pouco mais da visão dele sobre o mercado. Ele é o Ricardo Almeida. Tudo bem, Ricardo? Oi, Eduardo, tudo bom? Fala, pessoal, boa noite. Tudo certo, então. Bom, invariavelmente a gente tem que falar de Copom, sobre o cenário de juros, que acho que é um dos assuntos que mais preocupa, que mais o pessoal tem falado na Bolsa, a expectativa de quando que o Copom vai cortar e um pouco do temor com o fiscal. A gente acabou de ver o governo dar uma certa postergada em quando ele vai entregar o arcabouço fiscal, e nas últimas semanas o Focus jogou um pouco mais alto as projeções de Selic para esse e para o próximo ano. Para além do que vocês estão vendo para essa reunião dessa semana, né? Como é que está a percepção de vocês de longo prazo da Selic e o que vocês acham que, assim, como que isso tem impactado diretamente no dia a dia de vocês aí das Investments na gestão de ativos? Se tem algum setor que vocês ficaram mais otimistas ou mais pessimistas por conta do cenário de juros que a gente está tendo atualmente? Tá bom. Bom, vamos lá, Eduardo. Você fez várias perguntas aqui, eu vou endereçando aos pouquinhos. Aí você para e me pergunta o que você quiser ao longo do tempo, aí se você achar que faltou alguma coisa, tá? Eu acho que assim, hoje em dia a gente tem dois grandes temas para os mercados, né? O que o Fed vai fazer, o Banco Central americano, se vai parar e vai fazer um discurso duro, se vai subir e vai fazer um discurso um pouco mais tranquilo, dizendo, já indicando que reduziu, né, dado a crise financeira que teve lá fora. E você tem o Copom aqui também, né? Acho que a expectativa de todo mundo é a manutenção da taxa, mas também a gente está muito mais olhando para frente, né? O que vai ser a indicação, principalmente para o segundo semestre, né? Então, acho que essas são as duas grandes. A gente está dependendo tanto do macro quanto do micro aqui, né, especificamente para a renda variável. Essas duas decisões no curto prazo são os grandes que vão ter grande impacto, eu acho, do mercado. São os temas dominantes aqui, tá? Então, lá fora a gente pode até comentar um pouco depois, mas eu vou focar um pouco aqui no cenário doméstico, né? Acho que, cara, olhando assim a taxa de juros no Brasil, a taxa de juros real ex ante, né? Ou seja, o que a gente tem de previsão de inflação com os juros está sendo praticado, você tem um juro real extremamente alto, né? Isso acaba batendo na economia. Então, se pega a Selic de 13,75 com uma inflação aí 5,90, 6, você tem quase 8% de juro real ex ante, né? O juro real praticado pela taxa Selic versus a inflação que você tem. Então, isso aí já é quase, poxa, remonta ali, sei lá, década de 90, começo dos anos 2000 ali, é um nível de juro real claramente contracionista, né? Então, a gente vai começar a sentir esse impacto na economia, né? O pessoal também o próprio governo revisou um pouco o PIB para baixo, para 23, então acho que isso começa a ter impacto também, você vê sentido isso no impacto na renda variável, né? Desde a subida da taxa de juros que saiu ali, não vou nem falar do mínimo de 2, mas já estava 4, 5, e teve aquela primeira parada 9, depois foi para em outubro ano retrasado para 12, e depois chegando a perto de 14, isso já vem desde o segundo semestre de 21, né? Um declínio da renda variável, né? A Bolsa chegou a bater 120, 126, 127, está próximo dos 100 mil aí, acho que já precificando esse cenário de juros maiores. Então, você tem uma competição maior para os ativos de renda variável com outros ativos que têm um retorno muito bom e uma volatilidade muito baixa, com a elevação do custo de capital, afeta as empresas também, né? Afeta o resultado financeiro das empresas, com uma diminuição do crescimento da economia que afeta o top line das empresas. Então, você teve quase uma tempestade perfeita, né? Economia pior, top line mais sofrido, uma inflação muito grande, o empobrecimento da população impactando o top line das empresas, com um juro muito alto, custo de financiamento muito alto, impactando a última linha ali. Então, você teve as empresas apanharam por cima e por baixo, né? E aí no meio também com a inflação com a alta de custo. Então, se você for olhar a margem bruta das empresas sofreu, porque o top line cresceu menos, a margem operacional sofreu
porque o custo de pessoal, né, despesas gerais administrativas subiu e o custo de financiamento subiu. Então, as empresas da Bolsa apanharam de tudo quanto foi lá. Só quem salvou um pouco foram as empresas de commodities aí, com o dólar ainda razoavelmente alto e um rebound, né? Guerra Ucrânia, Rússia, o petróleo, mas também já voltou um pouco, né, por causa da recessão. Então, assim, você tem um cenário muito difícil para as empresas domésticas aqui na nossa Bolsa. Tá? Então, o que a gente, olhando para frente, acho que esse nível de juro real não é sustentável, você deve ter algum relaxamento. Acho que a questão é quando, né? A gente está olhando mais aí para perto. Teve gente que já revisou, achando que pode ser em maio, a gente está um pouquinho mais postergando isso, acho que dependendo do anúncio do arcabouço fiscal, muito importante, né, para distensionar o relacionamento entre mercado e governo, etc. Né? Você ter uma trajetória que você pode olhar para frente e ter um pouco mais de previsibilidade do lado fiscal, com isso faz dar uma pressão menor no dólar, já tem um juro real muito alto, o Banco Central já poderia relaxar um pouco esse nível de juro real e começar a cortar, ser até um pouco mais agressivo, e aí favorece a renda variável, né? Pelos motivos que eu expliquei, né? Abaixo do seu custo de capital, as empresas normalmente alavancadas abaixo do custo financeiro da empresa, então o lucro sobe desproporcionalmente, então você tem aí um pouco de recuperação dos lucros, earnings das empresas, melhora, né? Então, se perguntar para mim, poxa, cara, a Bolsa hoje está barata ou está cara? Assim, tá difícil de falar que está barato, né? Com essa taxa de juros aí, esse custo, você olha a taxa de juros de 14%, com seu custo de capital extremamente elevado, né? Se você pegar taxa de juros de 14%, vou fazer o inverso do PI, que seria o earnings yield, o PI de 7. O PI de 7 parece ser baixo, mas é um earnings yield de 14, né? Então, ali, quando você começa a olhar, o custo de oportunidade tem que baixar para você poder ter não só uma expansão do múltiplo e uma expansão do lucro. Aí sobe os dois ao mesmo tempo, né? O preço, o lucro sobe porque você tem alavancagem operacional, e o PI, o múltiplo sobe porque você tem a compressão da taxa de juros, né? Então, acho que você pode ter esses dois efeitos aí que favorecem a Bolsa aí a partir do segundo semestre. Somente o mercado já antecipa um pouco, mas acho que a partir do segundo semestre que a gente tem um pouco mais tranquilidade com juros, um pouco mais tranquilidade com o fiscal, um horizonte melhor de crescimento econômico, você pode olhar a Bolsa dando uma melhorada. Não sei se eu respondi tudo claro, aí, claro, mas vamos lá. Perfeito. E um pouco ainda nessa linha, né, a gente viu na última semana, especialmente, a gente viu alguns eventos bem fora da curva, né, principalmente no setor bancário. Teve toda a questão com o Silicon Valley Bank, abriu-se uma desconfiança muito grande com o cenário de crédito nos Estados Unidos, e agora a gente acabou de vir de um final de semana que o Credit Suisse ali fechou acordo com o BS também, no mesmo cenário de estresse bancário. E aqui no Brasil a gente tem um cenário que é diferente, né? Ele não está tão próximo disso. Mas como que é a percepção de vocês? Porque assim, alguns gestores já citaram credit crunch em algumas cartas, né? Assim, como que esse panorama pode bater, digamos assim, aqui no Brasil? Como que dá para linkar isso que está acontecendo com o Credit, com o SVB lá nos Estados Unidos e com todo esse contexto? Como que isso pode respingar aqui e se tem algum setor que sofre mais com isso? Tá bom, vamos lá. Acho que, excelente pergunta, cara. Primeiro, o setor bancário brasileiro é bem diferente, tá, em termos de regulamentação, segurança e supervisão do que lá fora, tá? Assim, não dá para dizer isso nunca aconteceria aqui, mas a probabilidade disso acontecer é muito baixa, tá? Você já tem um regulador muito mais atuante, uma supervisão muito mais rotineira e regras muito mais claras e muito mais rígidas quanto à alavancagem dos bancos, como é que você marca os ativos, o quanto você pode carregar de ativo hold to maturity na sua carteira. Então, assim, o setor bancário, poxa, zero preocupação aqui do meu lado, tá? Do nosso lado, você até vê, poxa, essa semana até você vê os bancos tinham sofrido um pouco mais na semana passada, talvez com um pouco dessas preocupações. Essa semana já estão outperformando a Bolsa. Acho que, realmente, se tem um setor que a gente acha que está barato, são os bancos, né? Você olha o banco PI de 7, 8, com ROI de 20, negociando alguns bancos abaixo de book, outros próximos a book velho, né? E a gente sabe, a capacidade dos bancos de gerar resultado muito boa. Então, assim, o setor bancário é um setor bastante defensivo,
com um certo upside. Então, acho que a gente é um setor que a gente gosta bastante, tá? Principalmente os bancos grandes aqui. Então, assim, acho que em termos de risco do setor bancário, puxa, é uma coisa que nem está no nosso radar aqui, a gente não é que não está no nosso radar, a gente não está prestando atenção, a gente olha, acompanha, acha que esse risco é mínimo, quase não existente aqui no Brasil. Quando você fala de credit crunch, aqui no Brasil, acho que assim, é um pouco diferente. Então, o que a gente teve aqui foi muita gente, uma expansão do crédito pessoa física e pequena, uma pessoa física muito grande ali em 20, 21, que se endividou a taxa de juros baixa, 2%, e você teve um salto para 14%. Né? Isso aí, então, a gente estava conversando hoje com um cara que financia, um financiador de automóveis, você comprou um carro, aí você financiou o carro 2 anos atrás, o carro zero. Aí você, beleza, financiou por 2 anos. Aí você vai pegar esse mesmo carro já depreciado, você vai financiar ele hoje, 50% mais caro do que o carro novo que você tinha lá atrás. Por quê? Porque a taxa de juros você financiou era 3%, 4%, né? Vai lá, 3% de Selic mais 1% de crédito bancário, e agora a taxa está 14% mais 3%, 4% de crédito. Então, subiu a 18%. Então, você vai sentir isso no financiamento imobiliário. Então, o que aconteceu aqui, eu acho que você teve muita gente consumindo muito mais, né, se endividando mais, da pandemia até o rescaldo ali de 21, com a taxa de juros baixa. Quando a taxa subiu, o componente que você usa para pagar a dívida, né, a parcela mensal, subiu muito, não cabe no orçamento. Isso teve uma inflação muito grande e aí as pessoas físicas sentiram mais. Então, acho que esse efeito no Brasil veio antecipado ao efeito lá fora. A gente sofreu isso aqui no terceiro e quarto trimestre, ou no quarto trimestre do ano passado, o que está acontecendo lá fora agora. Né? E até nem era, porque a taxa de juros lá também saiu de 2 para 5. Né? Então, aqui a gente saiu de 2 para 15, 14. Então, você já teve um pouco antecipado isso. Então, eu não consigo ver um credit crunch. Assim, as condições de financiamento estão mais caras e mais escassas, mais concentrado na pessoa física. Eu acho que já está ali, né? A gente teve vários bancos marcando inadimplência, empresas que normalmente acabaram varejistas que estenderam muito financiamento com problema de inadimplência. Então, essa safra, né? A safra foi concedida ali 20, 21, começou a bater inadimplência terceiro tri, quarto tri do ano passado. Né? Então, você teve um efeito um pouco antecipado aqui. Eu acho que agora estão discutindo vários auxílios emergenciais no Brasil, etc., foi para pagar as contas que você tinha, agora para pagar a conta básica. Agora, à medida que os auxílios continuam, você vai começar, as pessoas vão começar a pagar as dívidas, vai renegociando, diminui a prestação do cartão, diminui a dívida, e aí você vai, ao longo do tempo, né, caindo de novo. Cara. Então, assim, eu não vejo um credit crunch aqui. Eu acho assim, o custo de capital subiu, a inadimplência já bateu. Então, assim, lá fora, acho que você teve o reflexo do que aconteceu já aqui há um tempo. E, obviamente, lá o crédito na economia tem um peso muito maior no PIB do que aqui. Né? Então, o efeito é maior. E aí se soma isso a uma regulação do sistema bancário um pouco menos, uma supervisão um pouco menos presente do que aqui no Brasil, você pode ter... Assim, mas eu não acredito... Você teve alguns bancos que já tinham problemas. Acho o SVB é uma coisa um pouco mais pontual, mesmo ligada ali à tecnologia, né? Ele teve uma perda reconhecida no balanço, o pessoal ficou com medo quase acabou o equity do banco, teve que ser resgatado, mas a gente não vê o sistema bancário americano até agora, né? Pontualmente ali, eu acho que o Fed agiu muito rápido, corretamente, né? Nessa hora você tem que ser mais prudente possível, né? Atingir o modo garantir a segurança do setor como um todo, né? Acho que na Europa, talvez ali o caso um pouco mais pontual, já vinha algumas dúvidas sobre o banco há algum tempo. Então, assim, a situação no Brasil é um pouco diferente. A gente não vê um credit crunch aqui, mas realmente o crédito está mais escasso, mas não é um credit crunch. Né? Perfeito. Está mais escasso e mais caro. Exato. E você citou essa questão só para a gente finalizar o nosso papo aqui, né? Tem essa questão
de o setor bancário ser visto, né? Os gestores que a gente conversa aqui, essa é uma opinião bem recorrente, né? Que o ROI dos bancos está alto, tem um certo desconto, é uma coisa meio generalizada do setor, apesar de que alguns correm mais risco do que outros por conta da exposição de crédito. Mas, assim, além desse setor e das commodities que você falou, ou talvez dentro disso, se você quer falar de algum papel específico, a gente vê o Ibovespa andando meio de lado a 100 mil, às vezes em dias de ressaca caindo mais de 1, 2% ali, mas a gente vê ele meio lateralizado há algumas semanas já. E assim, tem algum setor ou algum papel, né, dentro das limitações que você pode falar, é claro, que vocês veem alguma assimetria muito grande, algum setor que vocês acham que está muito barato e que eventualmente o mercado tem precificado muito para baixo, um setor que está muito descontado, que você possa compartilhar com a gente de uma maneira bem resumida? Não, claro, assim, acho que o setor de consumo, né, o consumo mais discricionário, né, você teve uma queda bastante grande, né, porque os caras sofreram, para quem estende crédito, né, varejista, por exemplo, o cara que estende crédito sofreu bastante no top line, sofreu, como eu falei, no SG&A e sofreu no bottom line por causa da alta de juros, né, então eu diria até assim, não é nem para saber se está barato. Agora, se olhar o múltiplo, está 15 vezes, 16 vezes. Mas eu acho que são setores que você pode ter uma recuperação muito rápida, uma volta da demanda. Né? E aí acho que tem algumas empresas, pega o caso da Azul, por exemplo. Né? Uma empresa que teve uma reestruturação de dívida, o papel saiu de R$ 7,00 para 13, em questão de uma semana. Né? Então, acho que você tem alguns casos onde você tem uma alavancagem operacional muito grande, que o mercado está precificando uma condição muito ruim específica na empresa, né? Que se você tiver, aí eu acho o setor talvez provavelmente mais amassado, aí o setor de varejo, né? Consumo barra varejo ali, onde você pode ter eu diria, um alívio nas condições financeiras, né? Com a queda da taxa de juros, baixando o custo de financiamento, um pouco melhora de inadimplência, você pode ter uma recuperação muito rápida, tá? Então, aí eu olharia esses setores que estão mais endividados, né? Foi os caras que mais sofreram. Quem mais sofreu? Quem tinha mais dívida, né? E sofreu um pouco, ou que dá financiamento. Então, esses caras, as empresas estão mais endividadas, certamente nesse ciclo se você tiver um ciclo de queda de juros, de redução de custo de capital, são as que vão voltar mais rápido. Então, assim, se for muito resumido, acho que o setor talvez mais amassado é o setor de varejo, que pode ter uma recuperação alta, rápida, né? Perfeito, perfeito. Muito obrigado por compartilhar aqui a sua visão de mercado com a gente, viu, Ricardo? Agradeço aí também o pessoal da audiência que está acompanhando a gente. Lembrando que esse quadro é semanal, então a gente sempre está aberto aqui à sugestão de gestores. Se tem alguém que vocês queiram ver aqui com a gente, só falar que a gente tem um network assim, a gente consegue trazer quem vocês quiserem para trocar uma ideia aqui com a gente semana a semana. Muito obrigado aí para todo mundo e especialmente obrigado aí para o Ricardo, para o pessoal da Asa Investments que aceitou participar essa semana. Se vocês quiserem dar uma olhada lá no site deles, eles têm vários fundos, né? Tem multimercado, tem renda variável e também vocês podem dar uma olhada nas redes deles lá no Instagram. Muito obrigado, viu, Ricardo? Valeu, Eduardo. Obrigado, pessoal. Até a próxima. Show, gente. Tchau, tchau.